Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meu pessoal. Como é que estamos? Espero que todos estejam bem. Espero que vocês estejam renovados depois de um final de semana sem Atlético. Mais do que isso, né? Um final de semana onde os resultados ajudaram muito, muitos empates na rodada da Série B. E agora o Atlético, amanhã, né? O jogo ainda é amanhã, ainda vai gerar um pouquinho de ansiedade na gente. O Atlético tem a responsabilidade de ganhar da equipe da Chapecoense, um Atlético que, na minha visão, chega nesse confronto tão importante, o confronto mais importante da temporada, vivendo o seu melhor momento no ano, tanto em questão de desempenho quanto em questão também de resultado. Então, ó, aqui tem tudo que você pode fazer para me ajudar. Deixa o like, se inscreve no canal e se torna membro. Se você fizer isso, você já vai estar me ajudando demais. O like é muito importante. Gente, vocês não têm ideia o quanto o like é importante. Beleza? E você tem ali do lado também o QR Code para o LivePix. O LivePix você pode fazer uma contribuição financeira. Ah, eu gosto do trabalho do Thiago. Quero dar uma moral pro trabalho do Thiago. Então, vai ali no LivePix, que esse canal se sustenta graças a vocês. Não se esqueçam disso. Vamos começar a falar um pouquinho desse confronto, que pra mim é um confronto perigoso, mas é um confronto que eu acho que o Atlético ele tem uma boa perspectiva. Eu acho que o Atlético ele não entra fragilizado para esse confronto. Por quê? Primeiro de tudo, por uma questão estratégica. Eu acho que a Chapecoense, dos times que estão na parte de cima da tabela, é o time que mais depende desse jogo de transição. É o time que mais depende dessa correria aproveitando as costas do adversário, que é algo tão característico da Série B. E jogando em casa é natural que eles tenham um pouquinho mais de responsabilidade para construir. Ou seja, não vai ser a Chapecoense o time que vai aproveitar da transição. Vai ser o Atlético. E o Atlético ele vem se adaptando muito bem com as novas peças a ser um time de transição. Com Viveiros. O Viveiros é o jogador que mais condiciona, é o jogador que mais permite que o Atlético se sinta tão à vontade nesse jogo de transição. Aí você tem a possibilidade do Mendonça, você tem a possibilidade do Julimar, você tem a possibilidade do Luiz Fernando. O Leozinho, querendo ou não, é um jogador que diminui a quantidade de participações dele nesse jogo, mas é um jogador que quando participa bem. Foi assim contra o Botafogo. Aí você tem jogadores mais técnicos, que a participação deles também gera um impacto técnico muito grande. Que aí a gente tá falando de Dudu, que aí a gente tá falando de Zapelli. Então, dentro dessa estratégia, eu acho que o Atlético tem armas melhor definidas pro desenho que o jogo vai ser do que a Chapecoense. Tirar o jogo de transição da Chapecoense é assim, é sufocar a Chapecoense. A Chapecoense ela não sabe muito bem o que fazer, sabe? Eu peguei até um negócio pra mostrar pra vocês, cara. A escalação do Atlético e da Chape no primeiro turno, tá? Uma brincadeira aqui, só pra gente dar uma olhada. Primeiro de tudo, o ataque momentum, que é basicamente quem chegou mais perto do gol, né? Quanto maior for a barquinha ali do lado, mais perto do gol o time chegou. A Chapecoense basicamente inofensiva durante todo o jogo. O Atlético pressionando, 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 perdendo o pênalti. E assim, se esse pênalti tivesse entrado, né? Aí você imagina, menos um ponto para a Chapecoense, mais 2 pontos para o Atlético, assim seria algo muito valioso nesse momento. Mas aí a gente vê a escalação, cara. Tobias Figueiredo de titular, Renan Peixoto de titular, Tevez de titular, um Atlético completamente diferente, né? Tanto em estrutura tática, quanto em comportamentos, quanto nas suas principais referências. E o mais engraçado é ver o time da Chapecoense também, que foi um time que perdeu jogadores importantes. A Chapecoense perde o Mailton, a Chapecoense perde o Mário Sérgio, que era o artilheiro da equipe. Então, se a gente for comparar, eu acho que o Atlético do primeiro turno tá um time muito melhor e o time da Chapecoense perde
peças importantes, então isso para mim já é um bom balizador pra gente levar em consideração na expectativa que a gente tem desse confronto. Mas eu acho que quando a gente chega no confronto decisivo como esse, a gente não pode ignorar a diferença técnica que existe entre as duas equipes. A campanha da Chapecoense eu acho muito surpreendente, eu vou ser bem sério com vocês. Eu não imaginava que a Chape teria uma campanha tão positiva na Série B, eu achava que a briga da Chapecoense seria outra. Acho que a briga da Chapecoense seria muito mais num cenário da parte de baixo da tabela, consegue se manter na parte de cima com um ótimo campeonato do Cavalheira, um ótimo campeonato do Giovanni Augusto. São jogadores ali que eu acho que mantém tecnicamente a equipe. O Mailton, enquanto estava ali, pô, muito bem. Querendo ou não, o Walter Clark sendo uma peça fundamental, mas o Atlético é um time muito melhor que a Chapecoense. E antes que comecem os comentários, mas você está sendo arrogante. Eu não estou sendo arrogante. Constatar o óbvio não é ser arrogante. O Atlético, se pegar o núcleo principal, dois principais jogadores, todos seriam titulares absolutos na Chapecoense. Aí eu provoco vocês, a Pele seria titular na Chapecoense, o Dudu seria titular na Chapecoense, o próprio Patrick seria titular na Chapecoense. Acho que o Patrick ele vem numa sequência muito positiva. Acho que a resposta é meio óbvia em todos os sentidos, apesar do ótimo momento de Giovanni Augusto, por exemplo. Aí mais à frente, pô, o Viveiros seria titular na Chapecoense. O Mendonça seria titular na Chapecoense. Pra mim a resposta é óbvia. O Julimar seria titular na Chapecoense. Pra mim a resposta é óbvia. Então é aquilo. O que a gente sempre fala. O Atlético ele precisa ter um bom plano de jogo, estar organizado taticamente, porque o Atlético ele tem mais time que a Chape. E ter mais time que a Chape tem que ser o suficiente. Porque se você tem mais qualidade e você está organizado, a tendência é que você vença o jogo. A tendência é que você consiga aproximar o seu time em movimentos coletivos, potencializando o individual. E aí a gente fala no individual de muita gente de qualidade: Viveiros, Zapelli, Dudu, Julimar, Leozinho, Mendonça, Luiz Fernando, Patrick, Esquivel, Léo Derek, Benavides. E esses caras se aproximando, a tendência é que eles se melhorem, que eles sejam um corpo coletivo que consegue encontrar soluções muito mais do que um lapso individual, e também tem espaço para esses momentos individuais, sabe? E também tem espaço para esses momentos de desequilíbrio de um jogador ou outro. Por exemplo, contra o Botafogo. Foram, assim, 2 gols ali na reta final, no momento final, que foi a partir do desequilíbrio individual que as coisas aconteceram. Então a gente não pode fazer pouco caso nesse sentido também, muito pelo contrário. O momento individual ele é muito importante. E eu trouxe aqui um negócio pra gente dar uma analisada, que é a sequência de resultados do Atlético desde o jogo contra a Ferroviária, tá? Pra gente comprovar essa teoria que o time ele vive o melhor momento da temporada. Vamos dar uma analisada aqui, porque contra a Ferroviária, vamos entender, era um jogo que o Atlético abriu o placar na reta final, um pênalti inexistente, assim como o América Mineiro acabou empatando o jogo. Mas aí a gente pensa, o Atlético teve uma atuação condizente para vencer a partida? Eu acho que nos 2 jogos teve. Boa atuação no Morumbi. Paysandu, o mesmo roteiro de América Mineiro e Ferroviária. Aí a gente vai lá, ganha e elimina o São Paulo. Ou seja, uma sequência que a gente lamenta pelos resultados que ficaram para trás. A gente lamenta pelos pontos perdidos, que só aí a gente fala de 6 pontos perdidos que nesse momento seriam importantíssimos, mas em nível de atuação dá pra dizer que o Atlético vinha conseguindo entregar. Aí teve o confronto contra o Criciúma, que realmente foi uma grandiosa vergonha, o Atlético não jogou nada nesse dia. Aí você vai pro jogo contra o Cuiabá, que é mais um jogo que entra no mesmo grupo de Ferroviária, América Mineiro, Paysandu, e agora o Cuiabá, que é um confronto que a gente deixa mais 2 pontos pelo caminho, então na totalidade seriam 8 pontos pelo caminho. É realmente bastante coisa que o Atlético acaba dando mole. Aí você tem o início dessas 3 vitórias seguidas, né? Contra o CRB, Novo Horizontino e Botafogo, 2 vitórias fora de casa. Nesse momento, acho muito importante a gente ter o entendimento que o Atlético passa a ser um time de transição e permite que as vitórias fora de casa aconteçam. E eu acho que, querendo ou não, foi um confronto contra o Corinthians, que a gente perde os 2 jogos, mas a gente tem um bom nível de atuação. Então a gente vê ali que na Série B, quando a gente não consegue
a vitória. A gente tem um nível de atuação que justificaria a vitória. Óbvio que os 3 pontos são mais importantes que qualquer desempenho, mas o Atlético vem desempenhando para pontuar e acho que é o primeiro passo para que a vitória aconteça. E acho que dos pontos que a gente perdeu, a gente está um pouquinho mais malandro para que a estratégia, para que o modelo de jogo ele seja um pouquinho melhor desenvolvido, para que o Atlético não se exponha tanto num bloquinho um pouquinho mais fechado e para que o Atlético consiga jogar no erro do adversário, principalmente nas transições com viveiros. Então eu vejo um Atlético um pouco mais malandro, eu vejo um Atlético mais pronto para pontuar. Eu acho que se a gente lamenta os pontos perdidos pelo caminho, isso trouxe uma bagagem para a gente saber aonde a gente estava errando e aonde a gente não deve se expor e que o ponto é mais importante que o desempenho e que ficar se expondo na Série B é muito imaturo. Eu acho que o Atlético amadureceu ao longo de toda a Série B, sabe? E eu acho que o Atlético ele veio num momento legal. Acho que, por exemplo, os confrontos contra a Série A, contra os times da Série A, né? Os confrontos contra Botafogo de São Paulo, contra a equipe do CRB, contra o Novo Horizontino foram muito importantes, mas eu dou muito valor para os confrontos de Série A, né? Eu acho que os jogos contra São Paulo e os jogos contra o Corinthians, de alguma maneira, mostraram que o Atlético ele é um time muito mais próximo da Série A do que da Série B. Por isso que eu falo que o Atlético é mais time que a Chapecoense. Eu não acho que nenhum time da Série B conseguiria competir como a gente competiu contra São Paulo e contra Corinthians, tanto coletivamente, em questão de organização, quanto individualmente, vendo peças fazendo ótimos jogos. Assim, os jogos do Dudu, para mim, foram bons. Os jogos do Zapelli, para mim, foram bons. Os jogos do Viveiros, para mim, foram bons. E eu faço questão de citar o nome dos jogadores, porque eu acho que isso dá um entendimento que a gente não tá hipervalorizando. A gente tá falando de jogadores que teriam claramente vaga no time de Série A e jogadores que são muito talentosos, sabe? Se a gente pegar o time como um todo, os dois laterais do Atlético, tem time de Série A que sonha ter os laterais que o Atlético tem. Pô, a zaga a gente vem ganhando cada vez mais alternativas, é uma pena não ter o Teran, mas provavelmente vai ter o Arthur, o Aguirre, pra muita gente vem fazendo um bom trabalho. Eu acho que o bloco ofensivo do Atlético é um bloco de muitas opções, então, assim, eu sinto cada vez mais o Atlético o time de Série A. Eu não sei se vai dar tempo de pô, se bancar um time de Série A por tantos pontos perdidos pelo caminho, mas eu vejo o Atlético o time de Série A, que na frente tem Luiz Fernando, tem Mendonça, tem Lauzinho, tem Julimar, tem Dudu, tem Zapelli, tem Viveiros, sabe? É muita gente que pode encontrar soluções, é muita gente que pode tirar o coelho da cartola. Então, tô confiante, cara. Tô confiante. Receoso, porque eu sei que uma derrota pode ter um preço muito caro, mas confiante. Valeu, pessoal. Tamo junto. É nóis.